Bom dia, pessoal. Vamos começar. O intuito é manter aquele tempo limite de 30 minutos, entre 15 e 20, né, numa consideração mais geral, e depois a gente já vai passando pelos fundos. Fazer um trabalho aqui objetivo, que o tempo de vocês aí é escasso e importante, né? Obrigado mais uma vez por estarem aqui no call, acompanhando. Acho que vamos começar com uma notícia legal, e eu acho que aí eu peço para a gente não fazer muita pergunta, mas é importante comunicar aqui no chat, para quem em casa não esteja sabendo, mas a gente comunicou com muitas casas, e qualquer coisa falo com o pessoal do comercial, né, o Cassiano, o Vinícius, o Yuri, o Alto vai reabrir, tá? Então, deve ser esse mês, mais para o final do mês. Muita gente já estava avisado, se não chegou em você interlocutor final, provavelmente as casas já estão avisadas. Então, tem um cronograma aí que dá tempo para todo mundo trabalhar. Então, acho que é importante mencionar isso aqui no call para trazer essa notícia. E a gente também reabriu, por uma captação relativamente rápida, o fundo previdenciário. Então, com isso daqui, quem já era cotista podia entrar o tempo todo, mas a gente também abriu para captar em 100, 150 milhões, se eu não estou errado, só para uma recomposiçãozinha dele, e depois a gente tende a fechar ele novamente. Mas é importante passar essa comunicação para vocês. Começando, agosto foi um mês difícil de leitura, né? Mercado muito volátil, mercado de risco, bolsa, câmbio, juros. O de crédito teve volatilidade. Meu entendimento é que ela não conversou muito com os motivos que foram os motivos da volatilidade do mês de agosto, não. Ela se aproveitou para se fazer algum tumulto, mas foram coisas completamente diferentes. Lá fora a gente teve, no mercado de agosto, o cenário internacional, ainda com o que bate o mundo, e que é o primeiro, é a questão da guerra comercial China e Estados Unidos. Tem muita coisa envolvida nisso daí. É interessante que você vê coisas soltas, mas que isso passa por uma guerra tecnológica do 5G, um pouco do comércio global, tem uma série de posicionamentos, mais interesses políticos, e isso está fazendo preço no mundo de baixo crescimento, né? Porque o mundo hoje em dia está sendo conduzido basicamente por políticas monetárias, não políticas fiscais. Mesmo a direita, Trump e outros mais que deveriam pegar o Estado e fazer capex, investimento, não estão fazendo. Então isso não faz um crescimento do mundo. Então tudo muito volátil e passa pelo comércio. Isso mexeu lá fora, principalmente com a elevação do tom e o não acordo entre China e Estados Unidos. Isso lá fora já fez o mercado ficar volátil. E no Brasil, o que era para ser positivo, que você teve uma reforma da Previdência andando e que estava a tramitação no cenário, com um evento lá fora, mais uma crise na Argentina, e isso bate no Brasil, a gente não vê comentando direto, mas isso bate muito em exportação brasileira, né? E temos que lembrar que ainda funciona crise em emerging market, bate Brasil para depois entender o resto da minha carteira. O que eu quis falar? Um gringo, ele vai socar o ativo brasileiro no mercado, vender, comprar dólar, real contra dólar, né? Quer dizer, vai fazer isso para defender a carteira dele, e isso mexe em preço no Brasil. E no meio do caminho teve um presidente com as considerações ambientais, que não leu um cenário, e para um cara que estivesse mais distraído, e esse cara às vezes é esperto, mas está distraído e não está entendendo que você tinha um Macron defendendo a França, a questão do livre comércio com a Europa, isso estava fazendo preço no Brasil e automaticamente bate em preço. Isso fez com que no nosso portfólio offshore impactasse um pouco o preço dele, ainda que a gente não tenha visto na cota, mas mais tarde eu explico. Mas aqui no mercado de crédito brasileiro, meu entendimento é que nada disso foi o que aconteceu. Isso só ajudou a falar, está tendo uma confusão ali, então vamos realizar algumas coisas em crédito. Ajudou como um ligeiro catalisador, mas nada diretamente. Então, se eu for pensar no longo prazo, eu olho,
as coisas estão andando no Brasil, progressivamente estão continuando. Saindo dessa reforma da Previdência, o Ministério da Economia está mexendo na reforma administrativa, que é um pouco do Congresso, e algumas medidas para estimular o consumo acontecerem. O macro entendimento é: empresas brasileiras ainda vão virar mercado, vão captar, vai ter mais prêmio, os fundos vão ficar mais saudáveis. Tá? Indo para a página seguinte, e já explicando um pouquinho da contribuição do resultado, eu peço um pouco de desculpa, tá ruim a visualização, mexeram no software, a gente entrou em contato, pediu para eles mudarem um pouquinho a questão do zoom dinâmico, então a gente tem que trabalhar com uma letrinha um pouco mais desfocada para conseguir fazer e mostrar para todo mundo, senão a coisa não sai, tá? A performance de agosto não foi brilhante para a maioria dos fundos, só o Altro que realmente se destacou. O que a gente viu de forma geral foram as carteiras de debêntures em CDI, né? Eu até vou pegar aqui, onde é que está o lápis? É aqui que eu pego a cor, né, Pedro? E o lápis está aqui. Onde é que está meu lápis? Aqui na setinha. Tá, deixa eu buscar aqui, gente. Minhas carteiras de debêntures em CDI, debêntures redeadas foram o que mais contribuíram, mas não foi um resultado brilhante, não. O que aconteceu? Basicamente, a gente teve abertura de spread de crédito dos ativos em CDI, a gente já vinha batendo o bumbo e está caindo a ficha da galera que ativos indexados a CDI é uma jabuticaba brasileira para crise. Funcionava bem nos anos 80, funcionava bem nos anos 90. Chegou no ano 2000, que o CDI saiu de 15 e vem para 5, 6, isso muda completamente. Eu tenho uma coisa de crédito a 110, 115 do CDI, a coisa não funciona tão direito. Por quê? O CDI, ok, todo mundo no Brasil que está com esse indexador per si, que ele é uma proteção e já virou uma cultura do brasileiro, ele não está disposto a tomar risco de pré, totalmente. Mas o spread de crédito, estar em percentual do CDI, tá? 110 do CDI, 115 do CDI, é um spread variável. E é óbvio que a conta chega. O pessoal comprime esse spread de crédito e o CDI baixa, chega uma hora que você não tem remuneração para isso. A turma que captou muito forte no início do ano, via plataforma, e a gente entende esse fenômeno, não preciso explicar para vocês, estavam com dinheiro sobrando, precisava alocar, deixa eu colocar o dinheiro no ativo. Essa conta ia chegar. A gente está vivendo isso. Desaceleramos a velocidade de fazer as coisas. Tinha coisas que a gente fazia, tentava fazer um giro, ganhar um ganho de capital, mas vamos diminuir o risco de crédito e vamos mudar um pouco o posicionamento do portfólio. Não vamos alugar e ficar em percentual do CDI. É óbvio que na hora que eu tomo essa medida, o meu portfólio, a minha rentabilidade vai render um pouco abaixo dos outros no dia a dia, só que quando chega mês igual a agosto, é onde a gente mostra a diferença. Quando chega setembro, então, que está aparecendo de novo, a gente está mostrando a diferença. A turma está pagando a conta, né? Não tem jeito, a conta chega. Tomei um default? Não. O crédito continua ótimo. É exorbitante, os gestores estão falhando no que prometido? Não. Mas mostrou-se que foram feitas coisas agressivas. E com isso daí está tendo uma reprecificação. Ativos que estavam a 107 do CDI estão vindo para 110, 112, 115. E operações do mercado primário, as empresas estão tentando forçar a barra, a turma está dando um não retumbante. O que isso faz? Faz com que o mercado fique mais saudável e as empresas falem, eu vou mudar do 110 do CDI para CDI mais um spread fixo. É esse spread fixo que paga a conta. Então isso daqui está fazendo com que nessa transição saia um pouquinho mais magro. O que ajudou a gente foi algumas coisas que estavam gordinhas no passado, a gente foi colocando na carteira, deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui. Uma hora vai destravar. Tem hora que a sorte ajuda também, né? O timing. E algumas dessas destravaram no mês que estava se comendo um monte de coisa. Então, poucos ativos que estavam bem gordos deram um resultado bastante satisfatório e compensaram um monte de abertura. Então, quando você olha nossas performances, de uma forma geral, foram ok,
nada brilhante. O que você consegue perceber de diferença é quando você olha nossa contra muita gente da concorrência que ficou muito abaixo. Isso está mostrando o quê? Eu me importei aqui na AsiaQuest, nós nos importamos com preço, tentando não tomar as coisas com preço errado. Então isso está interessante. Isso passa pelas debêntures em percentual do CDI e também passa um pouco pelos debêntures incentivadas. Aquela nossa carteira em IPCA, né, que é swapada para CDI, tinham coisas que na hora que você fazia esse swap, você tinha um spread de crédito negativo. Então a gente até rodou um estudo aqui dentro, falou assim, vamos ver esse movimento de abertura do spread de crédito, onde é que ele aconteceu. A gente percebeu que é o seguinte, tudo que estava negativo, tudo que estava próximo de zero, 10 bips acima do CDI, 20 bips do CDI, abriu. Abriu sem limitador? Não. Quando começa a chegar nos 60 bips, 80 bips acima do CDI, as coisas começaram meio que parar, diminuir essa abertura e estabilizaram. Então, isso que a gente observou muito é um ajuste de preço técnico, não por piora de qualidade das empresas, no crédito das empresas, ou um mercado que acabou de dinheiro para dar crédito. Não. Continua existindo dinheiro para dar crédito, simplesmente o pessoal só falou assim, nesses preços não rola. Tá? Então é isso que a gente percebe muito acontecendo, isso bateu nos fundos. Na hora que eu passo aqui, de forma geral, as carteiras de debêntures redeadas apresentaram pouco ganho, muito ativo abrindo, alguns poucos compensaram. No fundo de debêntures incentivados, que aí você tem muito ativo e alguns deles estavam mal precificados, por isso que a gente mantém de uma forma geral o fundo pequeno, porque eu não consigo substituir, esses ativos machucaram e eu perdi dinheiro no crédito. Nesse caso desse fundo, a gente ainda ficou um pouquinho abaixo do IMA B5 por causa disso. O IMA B5 já sofreu pelo aumento da abertura dos juros devido à volatilidade de agosto e todo o cenário que a gente já explicou, e aí a gente ainda sofreu um pouquinho. É interessante, é saudável. Quando você olha do ponto de vista, eu sou um alocador, aloquei muito na carteira de crédito dos meus clientes. Eu posso entender que para novos clientes ou para o futuro eu vou alocar crédito e isso daqui vai ser um ativo que está pagando de uma maneira correta? Sim. Vai ter microflutuações no meio do caminho? Vai. Mas quando eu olho para frente é uma carteira que está remunerando e eu posso trabalhar tranquilo, inclusive contar em momentos de risk-off, que o pessoal chama, momentos que estão mais voláteis, eu posso botar um pouco mais de dinheiro para cá e na hora que está o momento de risk-on, que o pessoal chama também, que todo mundo quer tomar risco, eu vou tirar um pouquinho e vou colocar esse dinheiro aqui para a bolsa, para multimercado ou outras classes de ativos, né? Então esse aqui foi um pouco do comportamento geral das carteiras. E microdinâmicas do mercado de crédito, agosto foi um mês bem esvaziado. Poucas operações anunciadas, muitas delas focadas exclusivamente na pessoa física. O que é isso? Fundos de investimentos imobiliários, CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, todos esses nomezinhos que quando a gente olhava até empresas que a gente gostava, mas com spread de crédito completamente errado. Então, não faz sentido um frigorífico que capta aqui via CRA, captando coisas perto de 100 do CDI, tá? E quando eu olho o bonde dele lá fora, esse cara está pagando 300 bips, 3% a mais do que o título do governo brasileiro. Então, as empresas se aproveitam disso e esse cara eu não consigo acessar. Eu participei de uma só operação e a gente viu aí um pouco de pipeline esvaziado. O que é pipeline esvaziado? Tem sempre empresa querendo pegar dinheiro. Ou muitas pegaram e você está naquele vácuo de outras que estão querendo pegar dinheiro, mas ainda não aprovaram a operação internamente, ou algumas que já tinham até tomado a decisão e que em toda essa dinâmica de reprecificação elas tinham batido o martelo no preço. Então elas tiraram a operação, nem chegaram a vir para o mercado, se for uma dinâmica interna, empresa e banco de investimento, ela fica dentro de casa e fala, deixa eu esperar entender
para sair para o mercado com preço mais coerente que não afete a minha oferta, tá? Porque isso é meio feio quando uma empresa vem, força uma barra numa taxa baixa e não sai, isso reprecifica todo o mercado e as empresas tentam não dar essa cara a tapa. Então é isso que aconteceu um pouco, tá? Falamos nesse parágrafo aqui bastante dessa reprecificação do spread de crédito. Não vamos falar de novo, só reforço que não estou vendo uma piora do endividamento das empresas. Pelo contrário, a gente também fez uma outra coisa e foi bem divulgada a cada fim de trimestre, quando saem todos os resultados das empresas, rodam-se muitos relatórios e tem se mostrado que consistentemente as empresas brasileiras elas têm melhorado os balanços dela. A gente vê isso muito por dívida líquida sobre o EBITDA. EBITDA é quanto ela gera de caixa operacional, vamos chamar assim, e esse nível de alavancagem ele tem diminuído ao longo do tempo. Por dois efeitos. Uma melhoria da empresa. A empresa realmente melhorou, está vendendo mais, cortou custo, e isso é muito positivo. Outro efeito que ela faz é ir no mercado de capitais e fazer uma oferta de ações. Então a gente viu isso acontecendo com as empresas elétricas, tá? Que falou, pô, deixa eu aproveitar aqui, fazer uma captação para ajeitar meu balanço de uma forma mais rápido. E a gente teve agora a própria Light do Rio de Janeiro fazendo isso, né? E deixa eu aproveitar essa oferta e eu dou uma melhorada no meu balanço, porque se eu for fazer esse caminho via melhoria operacional, demora mais tempo. Conclusão, isso deixa as empresas mais saudáveis, com crédito mais forte. Com crédito mais forte, a empresa vai cada vez investindo mais em melhoria e dá uma tranquilidade. Então é o ajuste de preço que a gente está tendo. Isso é um mercado de debêntures no Brasil, de FDICs e tudo mais. O que é importante mencionar? Mercado offshore, que a gente tem cada vez aprendido mais e é uma grande fonte de resultado. Ele tem mais volatilidade, a gente está dentro do alto aprendendo como controlar essa volatilidade. É um mercado realmente que temos que adequar o que nós estamos fazendo ao mandato do fundo. Apresenta boas oportunidades. É um preço que fala, ó, na hora que abaixar esse calor que está lá fora, vão olhar para isso daqui de novo e vão querer comprar. Só que como eu sou brasileiro, eu conheço essa empresa melhor, eu fico muito mais tranquilo nessa hora de ir e ser a contraparte desse cliente, tá? Pessoal, eu recebi aqui que eu tô com áudio mudo. Confere. Não, tô recebendo aqui que várias pessoas estão falando que estão normal, tá? Então, pô, obrigado, gente. Então, acho que a primeira pessoa aqui que me mandou, que foi o Paulo, dá uma olhadinha aí se é o aparelho específico ou se apertou o sinal de mute, mas aparentemente está ok aqui. Até o nosso back tá escutando. Opa! Legal, pessoal. Obrigado aí pelo feedback. Isso é bom que percebe que o pessoal está prestando atenção, né? Mas vamos lá. Dito isso, é importante dessa carteira. E por que a gente tem metido a mão nessa cumbuca? Obrigado aqui, eu tenho. O pessoal tá atento, tô ciente.
Esse é um lugar que a gente, além de acessar empresas brasileiras, a gente vai conseguir fazer crédito descorrelacionado. Então, acho que todo mundo aqui viu muito no mundo multimercado o que acontece. Uh, o que acontece em alguns mercados. Antigamente, multimercados no Brasil, todo mundo ganhava dinheiro igual e perdia junto. Você não tinha um fator de descorrelação. Em crédito, de certo modo, todo mundo tem mais ou menos as mesmas empresas, ou quando você faz uma interseção dos portfólios, a não ser o pessoal que foi para o high yield, tem 50%, 60% da carteira igual. Então, quanto mais ativo eu conseguir alcançar e com correlações diferentes, isso faz com que uma carteira seja mais diversificada, então melhore o risco de crédito e eu tenha outras fontes de resultados que não se comuniquem e elas fiquem separadas. Então, até fiz uma comparação no podcast que a gente fez aqui, é como se eu tenho várias lagoas, né? Que acabou o peixe de uma, eu consigo pescar em outra, ou seja, um mercado está ruim, eu consigo acessar outro e com isso está fazendo uma diversificação do resultado. Então é isso que a gente tem metido a mão e sempre olhando com um olhar que, principalmente para empresas brasileiras, eu consigo ter um conhecimento maior do que o gringo. E o gringo opera a empresa brasileira muito forte no mercado de bonds, e eu consigo ser uma contraparte dele exatamente muito parecido com a estratégia que a gente usa no debêntures incentivadas, que a gente fica sendo contraciclo da pessoa física. Aqui no Brasil a gente consegue se aproveitar de ser contraciclo da pessoa do investidor estrangeiro, tá? Dito isso, a nossa operação também imobiliária lá, de high yield, está andando, ela é bem devagar, cada operação demanda muito esforço, a gente tem aprendido bastante nelas, assim, a gente fez um parceiro que tem nos dado bastante subsídio intelectual, curva de conhecimento muito forte, e cada dia a gente está aprendendo mais e fazendo operações que têm uma característica de serem mais lentas, muito parrudas em termos de garantias, a gente está montando essa carteira bem devagar. Colocamos uma operaçãozinha só de 3 milhões de reais, para vocês verem o tamanho, 3 milhões de reais no mundo do alto não é nada, mas isso daí tem dado um livro adicional de carrego para dar bastante segurança, né? Por enquanto essa operação vai ser restrita muito ao fundo alto. Aqui já indo direto e sendo bem rápido, eu vou ficar aqui só na performance do mês, é um pouco do que a gente falou. Letras financeiras subordinadas, ela deu um resultadinho maior, 115 do CDI, porque carteira indexada percentual do CDI, curva pré, a gente já comentou, aumenta, mas não teve muita mudança do spread de crédito aqui. Carteiras de debêntures, 114 do CDI. Aqui você já tem um misto com aberturas de spread de crédito. Ah, mas ela não tem percentual do CDI? Sim. Então ela não deveria dar um resultado parecido com o que deu a LF, que tem percentual do CDI quando a curva pré aumenta, ela também dá um lucro no fundo? Sim, deveria ter ocorrido isso. E parte disso aqui está capturado no ganho de capital. Mas, por outra parte, teve alguns ativos com spread de crédito abrindo. Então você teve compensações que fez a carteira rodar um pouco mais magrinha. Compara no ano e no mês anterior. No ano você tem um ganho de capital maior do que 50% do carrego. Para esse mês, a relação, a proporção já foi bem menor. Foi mais ou menos de 1/6. Então isso quer dizer o seguinte, eu tive aberturas de spread de crédito no meio do caminho. Só que alguns ativos que estavam bem gordos e deram bastante resultado, compensaram um monte de coisa que abriu aqui e deu prejuízo. Então essa é a principal mensagem. A gente vai ver isso muito acontecendo nos demais fundos, tá? Outro, demanda semelhante. Aqui não tem jeito, eu vou ter que aumentar um pouco. Você pega a carteira de debêntures, rodou a 150 do CDI, até bem forte. O Altro teve
dois ativos que fecharam muito forte. Eram ativos que estavam bem gordos, e aí deu resultado não só na nossa carteira, como na carteira de outros gestores também. Um deles é uma academia, eu imagino que todo mundo saiba, a gente tinha feito uma posição relevante, profundo, então isso destravou no mês de agosto. Uma outra coisa que deu resultado aqui no mês também foi a carteira de debêntures incentivadas. A debêntures incentivadas, boa parte desse ganho, tá? Carrego, ela foi um carrego normal e teve até uma abertura de muitos ativos. Aqui também eu tive dois ativos, sendo que um deles foi mais forte, é um ativo de uma rodovia, estava lá faz tempo, um carrego correto, a Ambima foi e remarcou. Na hora que ela remarcou essa carteira, até a gente surpreendeu. Uma coisa que estava marcada quanto? 120, 110, 115 pips acima do CDI, ela remarcou para 40 ou 50. Assim, foi muito forte o movimento, não tinha menor sentido. Depois até abriu um pouco, mas a gente entende que esse preço está errado. Tanto que o nosso trabalho tem sido vender esse ativo, porque ele está caro demais e deu esse resultado muito forte no fundo. E a carteira de offshore, que ela deu um resultado também bem interessante, ela adicionou 4 pontos no mês. E aí que você faz aquela cara assim, pô, mas você não acabou de falar que ficou zerado, começou mesmo com prejuízo, comprou um pouco mais, foi o ganho desse um pouco mais que até compensou o prejuízo e deu zero? Sim, aqui vocês não vão conseguir ver, tá, pessoal? O fato do fundo, aqui eu mostro o fundo em reais, eu falei disso do fundo em dólar. Só que no mês de julho a gente teve uma diferença de marcação entre o dólar futuro, que é o hedge aqui, e o dólar pronto, que era marcado, fez um descasamento que fez dar prejuízo. Foi de 4 do CDI, 4 basis points. Aqui, esse mês, a gente, no dia seguinte, no dia 1º de agosto, já voltou esse efeito. Então, foi isso que apareceu aqui no mês, esses 4 basis points e fez essa compensação, tá? Indo para o fundo de debêntures incentivadas, aqui a gente consegue ver bastante o que aconteceu. O fundo perdeu dinheiro no efeito crédito. Esse é o exemplo mais amplo da carteira de debêntures incentivados que a gente pode ter. Ou seja, foi uma carteira que, apesar do alto, um ativo, dois ativos, na verdade, terem dado muito ganho, quando você olha num portfólio que está mais harmônico, você consegue ver que os spreads de créditos abriram. Aquilo foi disfarçado no alto e alguns outros fundos. Então, isso deu prejuízo, apesar de no posicionamento relativo a gente ter ganho um pouco, não foi suficiente, o que detraiu o resultado do fundo, basicamente custos junto com um carrego, né? Nós estamos atrelado ao IMA B5 e o IMA B5 foi muito baixo, teve uma abertura de curva, a gente tem um IMA B5 rodando em 0,05, enquanto você tem um CDI a 0,45, 50 ao mês, né? Então isso daqui fez um fundo perder bastante dinheiro no mês. E aqui indo para a gente manter o nosso tempo, mostra aqui uma abertura da curva de juros, né? Você pega a curva abrindo um pouco do que eu falei, principalmente nessa região aqui que a gente trabalha, e essa abertura aqui da curva de juros que fez o IMA B5 rodar bem abaixo do CDI. Dito isso, os outros dois fundos, o previdenciário e o Valore, nada mais são que uma composição do que eu falei no Altro no LUT, uma carteira de debêntures em CDI que rodou bastante por causa dos mesmos ativos. Essas carteiras têm uma interseção e aquela academia agregou muito resultado no fundo no mês, né? A carteira de debêntures redeadas, para a composição desse portfólio, já não trouxe tanto resultado. Ele não tinha esse ativo de rodovia, até tinha, mas a outra composição não tinha na mesma proporção que o Altro tinha bem menos, e aí você consegue ver um pouco da abertura do spread de crédito aqui, machucando esse fundo. Então foi essa dinâmica que rodou no fundo previdenciário, mas mesmo assim ele conseguiu rodar dentro do que é o objetivo dele no mês, tá? É um resultado bem interessante aqui, no caso feito pelo
carteira de debêntures em CDI, e é um fundo que tem conseguido até manter um pouco acima do proposto dele para o ano. Aqui até vou aproveitar um pouquinho, porque assim, como a gente controlou o tamanho do fundo e se preocupou com o passivo, a gente conseguiu fazer gordura e dar resultados aqui para fazer essas compensações. Nem sempre vai ser bonanza, nem sempre vai ser verão. E com essa montagem aí de um portfólio estrutural que a gente consegue dar um pouquinho de gordura em meses ruins como agosto, a gente consegue performar e fazer um ano interessante do que ser só um cara que está sempre com o fundo aberto e coloca dinheiro para dentro e aí você não consegue entregar a rentabilidade para o debenturista. Essa é uma preocupação que a gente tem pertinente, tá? Tá aberto, vai ficar aberto por pouco tempo, até fazer esses 100, 150 milhões, eu acho que são 150 milhões, eu não estou com um comunicado oficial de cabeça aqui não, e aí automaticamente ele já fecha, é uma oportunidade para a turma alocar aqui no previdenciário, tá? E por último, o Valore, sendo muito direto, a gente está tendo aqui o Valore com exatamente a mesma dinâmica. A carteira de CDI foi onde deu o resultado, uma carteira aqui de incentivados que ficou no meio do caminho devido à sua composição, e isso permitiu com que o fundo ficasse em linha com o seu resultado. Ele não ficou um pouquinho melhor, que é um fundo que está com bastante caixa ainda, estamos trabalhando para alocar e aumentar um pouquinho a performance dele. Com isso eu encerro, agradeço a presença. Mês de setembro, pipeline um pouquinho melhor que agosto, tem alocação boa para fazer. Nosso intuito aí é correr atrás, fazer as coisas acontecerem. O secundário está mais quente em setembro, então a gente tem conseguido fazer algumas coisas interessantes via secundário e estamos correndo atrás. Fico à disposição para perguntas. Eu vi que a questão do áudio, apesar de muitos terem falado que estava ok, está meio controverso, porque para alguns falharam. Então realmente a gente não conseguiu daqui, e o pessoal estava trabalhando em paralelo, falar, levantar o que aconteceu. Tá? Então a gente vai tentar depois, com o próprio provedor de serviço, tentar identificar quem estava em computador, quem estava em telefone, porque quem conseguiu fazer, enxergar ou não, a gente vai levantar isso. Aqui está falando, gente, aqui meu espacinho é limitado, às vezes eu não consigo ler. Geralmente quem está no aplicativo tem mais segurança do áudio, tá? Então acontece isso. Agradeço, fico à disposição. Quem tiver pergunta, pode nos enviar. Eu vou dar mais 2 minutinhos aqui, para caso tenha alguma pergunta específica, senão fico à disposição para responder depois. Um abraço, gente. Tchau, tchau. E boa semana, bom final de semana também, né?